Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão sobre uma verdadeira obra-prima, A Última Tentação de Cristo, filme de 1988, que contou com a direção do mestre estadunidense Martin Scorsese e se baseou no romance formidável do grego Nikos Kazantzakis, A Última Tentação. Nós já vamos conversar sobre essa obra que traz ali interpretações e ficcionalizações algo outras em relação ao caminho evangelista de Jesus Cristo pela Terra, tá bom? Mas antes de nós conversarmos sobre a última paixão de Cristo, eu gostaria de conversar com você justamente que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e se ao final dessa resenha você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E deixe também o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar, para que nós possamos continuar a dialogar. Tá bom, gente? Então vamos lá. Resenha sobre o filme, eu sempre aqui com meu reloginho em mãos, resenha sobre o filme A Última Tentação de Cristo, filme de 1988, que contou com a direção do mestre estadunidense Martin Scorsese. E como eu já disse aqui na introdução dessa resenha de filme, A Última Tentação de Cristo do Scorsese se baseou no romance formidável e homônimo do grego Nikos Kazantzakis. Muito bem. Lá na introdução do romance de Kazantzakis, nós temos a dimensão que para o autor grego, o maior mistério, o maior enigma, a maior tensão para a compreensão humana era a tensão pela qual passou Jesus Cristo como parte Deus, parte homem. A tensão, a dualidade, a dicotomia entre o espírito e a carne, a alma e o corpo. Nessa medida, vocês vão se lembrar daquele momento, as pessoas que conhecem, né, os evangelhos, aqui nessa resenha, gente, eu mostro respeito tanto às pessoas que têm profissão de fé, quanto às pessoas que não têm profissão de fé. É claro que em A Última Tentação de Cristo, o pressuposto é a trajetória evangelista de Cristo, narrada nos 4 evangelhos oficiais, Marcos, Mateus, Lucas e João, e nos evangelhos também tidos como apócrifos, evangelhos que não foram reconhecidos pela Igreja Católica originalmente. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, o Evangelho de Judas Iscariotes. Nós conhecemos da vida de Jesus Cristo, sobretudo os 3 anos de pregação pública, quando Cristo ali se descobre o Messias. Eu digo se descobre, vocês vão ver por quê na análise do filme que eu já vou começar a fazer com vocês. Mas então, é preciso dizer que nós pouco sabemos sobre a vida desse jovem que nasceu na cidade de Belém. Eu já estive em Belém, hoje Palestina, né, uma cidade majoritariamente ocupada por palestinos. Eu estive na Igreja da Natividade, lá em Belém, onde Cristo teria nascido na sua manjedoura, como vocês sabem, a partir dos evangelhos, né? Cristo nasceu em Belém, morou a maior parte da sua vida em Nazaré, cidade onde eu também estive, e aí dos monoteístas foi o único, ou seja, dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, das religiões abraâmicas aí, monoteístas, Cristo foi o único profeta a percorrer as ruas de Jerusalém. Tá bom, gente? Nós sabemos que Cristo era filho do carpinteiro José e da dona de casa Maria, que Cristo
frequentava a sinagoga e conhecia muito as escrituras, e não sabemos muito pouco além disso. A partir da sua vida pública é que temos notícia das deambulações de Jesus Cristo. E lá no começo de A Última Tentação do Kazantzakis, do grego Nikos Kazantzakis, essa tensão entre carne, espírito, alma e corpo é levada ao paroxismo, é levada ao limite. Por quê? Porque se vocês se lembrarem, pouco antes de Cristo ser entregue aos soldados romanos para ser colocado em julgamento, como queriam alguns fariseus que dominavam a religião judaica à época, vejam, qualquer discurso atribuindo a culpabilidade pela morte, pela crucificação de Cristo aos judeus como um todo, é antissemita. Houve um determinado grupo, chamado de fariseu, e dentro desse grupo nem todas as pessoas, nem todos os membros queriam a crucificação de Cristo. Vale lembrar que a crucificação era uma prática não judaica, mas romana. À época, a região ali da Judéia, a região de Jerusalém, era comandada, sofria jugo romano. E isso é muito importante porque vocês vão ver que as tensões entre Jesus Cristo e Judas Iscariotes dizem respeito à política a que os judeus se submeteriam ou não. Já já a gente vai comentar sobre isso. Mas nesse primeiro momento eu quero levar vocês ao Monte das Oliveiras, onde acontece o tormento mais agônico ali de Jesus Cristo entre seu corpo e sua alma. Como filho de José e Maria, Cristo não queria padecer as agruras da paixão, tendo sido levado ali à crucificação. Esse é um ponto. Mas, como filho de Deus, como aquele que sabia que ia passar de alfa a ômega, do princípio ao fim, pela crucificação, Cristo sabia que ia ser crucificado e que esse era o seu caminho. Por isso que ele fala para o Pai, ele reza a Deus, ele conversa com Deus e fala para que Deus afaste de si aquele cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. Sobrepuje então a natureza divina, a natureza espiritual de Jesus Cristo. Muito bem, Kazantzakis / Scorsese fazem interpretações muito originais dos tormentos de Cristo. Por quê? Porque ao invés de nós termos no filme como no romance um Cristo, um Jesus que já se sabe o Messias desde o princípio, na verdade ele vai tateando. Ele é menos um sujeito que delibera, um agente, e mais muitas vezes um objeto da vontade de Deus que fala através dele. É assim que a gente vai percebendo que Cristo vai se descobrindo o Messias. Não sei se vocês que já leram, as pessoas que já leram aqui os evangelhos chegaram a pensar sobre isso. Mas se Cristo fosse perfeito, já tivesse alcançado a iluminação, já soubesse todo o seu caminho, de alfa a ômega, eu uso essa expressão alfa a ômega porque é uma expressão do próprio Cristo, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega a última. Se de alfa a ômega Cristo já soubesse perfeito e já soubesse para a perfectibilidade, por que deveria Cristo ser tentado pelo espírito do demônio, pelo Satanás, no deserto? Porque seria uma tentação inócua, uma vã tentação. Cristo não decairia se já perfeito fosse, se já tivesse incorporado, já tivesse superado a sua natureza humana e já tivesse alcançado e sido tomado por sua natureza espiritual, pela dimensão de que era filho da divindade e ele próprio divindade, segundo a tradicional interpretação judaico-cristã. Mas aqui eu quero mostrar a vocês que, desde o princípio, além de Simão Pedro, além de Tiago, além de Filipe, Judas Iscariotes, esse que viria a trair Jesus Cristo, e esse que é tido até hoje como grande traidor pela tradição judaico-cristã, está envolvido de forma muito rente com as deambulações, com as peregrinações, com os caminhos de Jesus Cristo. E quais são as discussões, segundo Scorsese e segundo Nikos Kazantzakis, de Judas e Cristo? Judas é um apóstolo eminentemente político. Para Judas, é preciso que os judeus tenham um reinado próprio. É preciso que os judeus se autodeliberem.
expulsem os romanos, sobretudo do acossamento a que os judeus eram submetidos no domínio do templo, o templo judaico. Hoje, eu já vou falar sobre isso, resta apenas uma parede, o famosíssimo e sagradíssimo, sacralíssimo para os judeus, Muro das Lamentações, porque o templo, o segundo templo dos judeus, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. A gente vai falar sobre isso na resenha. Portanto, para Judas é preciso substituir o jugo romano e fazer com que os judeus liderem o seu próprio caminho. E aí, numa conversa sumamente importante, já com Cristo entendendo o caminho de transformação dos homens e mulheres, Cristo vai dizer que não. Que ele até compreende, numa conversa muito profunda com Judas, essa demanda política e social de Judas. Mas que, na verdade, o caminho mais profundo para não apenas substituir os romanos por novos dominadores, porque você pode substituir o agente da dominação, mas o princípio da hierarquia, da desigualdade, do egoísmo, da perfídia, o princípio mesmo da dominação permaneceria. De modo que você troca 6 por meia dúzia. Você troca um líder por outro, mas as pessoas continuam a ser oprimidas e continuam a demandar muitas vezes liderança e hierarquia. Para Cristo, a comunhão verdadeira viria não da troca de líderes, mas do exercício efetivo do amor. Judas então faz uma colocação espirituosa. Jesus, eu não te entendo. Como é possível que nós construamos uma casa a partir do telhado e não da sua base? Primeiro é preciso libertar o corpo, para depois haver a libertação da alma. E Cristo vai dizer, não. Isso implicou a reiteração do egoísmo, da perfídia, da traição, da alienação entre os povos por séculos e séculos. É preciso que o telhado, a base espiritual, que é a dominante, que é a mais importante no homem e na mulher, que essa base seja radicalmente transformada. E para isso Cristo vai fazer uma profecia do amor, uma profissão de fé do amor, mostrando que para purgar a dominação não é só a exterioridade do corpo que precisa ser liberta, é a dimensão moral, é o coração dos homens. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que lá onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. É nessa dimensão. Judas não o compreende de forma propriamente dita, mas por ver que Cristo, ao fazer a sua profissão de fé, vem angariando discípulos e seguidores, Cristo entende a importância política desse que está se descobrindo um Messias. Então esse é um diálogo seminal ali do filme e do romance. Depois, gente, Cristo vai para o deserto. E as 3 tentações a que Cristo é submetido por Satanás no deserto sintetizam as tentações desse mundo. No filme, como no romance, existe uma tensão entre mundo e transcendência, corpo e alma. Então aquilo que o Satanás oferece, e vocês podem chegar a essas 3 tentações a que Cristo é submetido no deserto, por exemplo, a partir do Evangelho de Marcos, tá? Ou de Mateus, tá bom? É apresentada a Cristo a possibilidade de ele ter uma vida feliz, casado, uma vida mundana, sendo marido, sendo pai. Cristo rechaça. Depois é oferecida a dimensão de Cristo tomar o gládio, o poder da terra. Primeiro aparece a serpente, a figura da serpente. A figura que havia, segundo a tradição do livro do Gênesis na Bíblia, a figura que havia feito Adão e Eva decaírem. Cristo a rechaça. Depois aparece o leão, que é a figura do poderoso mundano. Satanás oferece a Cristo todo o poder do mundo. Cristo também o rechaça. Ao fim, Cristo poderia se tornar um Deus, mas um Deus voltado para este mundo. Não apenas como um poderoso temporário, mas como um Deus eterno desse mundo, como era o caso da própria figura diabólica. E Cristo também o rechaça. Só que, como nós vamos ver ao longo do filme, a figura do diabo é muito mais metamórfica e persistente do que nós poderíamos pressupor. E aí, Cristo então descobre a sua missão de pregação.
quando Cristo vai ao Jordão, na famosa passagem ali com João Batista, e ele vai ser batizado, ele quer ser batizado por João Batista. João Batista, que é um pregador sumamente consciente da sua missão de pregação, se inclina diante de Jesus Cristo e dizia que não era ele que deveria batizar Cristo, mas Cristo sendo o Messias, João Batista deveria ser batizado pelo Filho de Deus. Como nós sabemos, as pessoas que conhecem os evangelhos, o pobre João Batista acaba tendo sua cabeça oferecida numa bandeja para a esposa do rei Herodes. Vocês vão se lembrar de que é atribuída ao Herodes uma barbaridade quando do nascimento de Cristo. Por quê? Porque se dizia que o Messias judaico que libertaria os judeus da dominação romana e que chegaria ao poder havia nascido. Então Herodes manda que todos os primogênitos fossem assassinados. É daí que Maria e José fogem ali da região de Belém e na verdade vão morar no Egito. Eu estive na cidade do Cairo e estive na casa onde supostamente viveram Jesus, Maria e José. Tá bom? E então é importante dizer que o Herodes é um espinho, uma pedra no caminho de Jesus Cristo há muito. Mas aqui, a partir da morte trágica, da barbárie que ceifou João Batista, Cristo dá essa dimensão da espada. Aí vocês vão falar, então Cristo vira um líder político? Nunca é tão claro, nunca é tão linear. É importante pensar que vem para trazer não a paz, mas a espada. Quando Cristo traz isso, é preciso entender que ele não está negando a lei de Moisés. Vocês vão se lembrar de que no livro Deuteronômio, que faz parte dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, então vamos fazer uma explicação a esse respeito. O Novo Testamento, ele nasce com Jesus Cristo, aliás, com as prédicas de Jesus Cristo. O Velho Testamento não é cristão, o Novo sim. O Velho Testamento é originalmente judaico, depois a Igreja Católica incorpora os livros judaicos à sua Bíblia judaico-cristã. Portanto, no livro Deuteronômio, o livro de estabelecimento das leis por Moisés, ungido pela figura do Deus judaico, existem uma série de preceitos, vários preceitos que os judeus precisam cumprir. E Cristo veio para trazer uma nova palavra, uma nova aliança, uma nova lei. Ao invés daquele momento antiquíssimo, mais belicoso, beligerante, a época de Moisés, Cristo vem para a dimensão de purgação moral, de escolha moral, de reforma do próprio coração e não de respeito exterior e convencional às leis. Então, Jesus, ao falar que veio para trazer não a paz, mas a espada, pode ser interpretado multiplamente, desde os horrores que houve historicamente com as cruzadas, com a Inquisição, com a dimensão de torturas e guerras religiosas, e isso está bastante avesso ao espírito de irmanação, de comunhão do Sermão da Montanha, o discurso proferido, um dos mais famosos discursos proferido por Jesus Cristo, até a dimensão de que a lei não se voltaria para a tradição pura e simplesmente, mas sim para a reforma dos corações, para a transformação dos corações humanos com vistas à transformação das relações intersubjetivas e das próprias instituições. Para Cristo, e essa é a leitura de Kazantzakis e de Scorsese, ali no filme que nós estamos resenhando, A Última Tentação de Cristo, é importante dizer que a única reforma essencial que vai mudar os alicerces do mundo mesmo parte de um amor, de uma tentativa de superar a própria vontade que tolhe o outro ou que instrumentaliza o outro. Isso é político na sua essência, mas é político-moral. É uma reforma que não pressupõe apenas instituições de domínio, mas instituições de irmanação. Como vocês podem se lembrar dos Atos dos Apóstolos, já depois da morte de Jesus Cristo, nós temos os apóstolos recebendo todos os bens da comunidade de Cafarnaum, e Pedro foi o primeiro ali, líder da igreja original do cristianismo. Os apóstolos recebiam todos os bens e os dividiam não com igualdade. Aí vocês vão falar, como assim? Com desigualdade? Não, com equidade. Porque havia pessoas mais necessitadas do que outras, pessoas mais fracas, pessoas mais debilitadas, pessoas mais pobres. Então é um princípio de comunhão formidável. Cristo vai seguindo o seu caminho até a crucificação e Judas vai entendendo que a pregação do amor
junto com a dimensão da espada, da ruptura da hipocrisia, do questionamento radical em relação aos vendilhões do templo, expressão dos evangelhos, Cristo se revolta ao ver que na casa de seu pai, no templo judaico, as pessoas faziam comércio. Judas entende que chegou a hora de livrar os judeus do jugo romano. Só que Cristo, na verdade, não tem essa proposta política, pura e simplesmente, como eu estou dizendo a vocês. Cristo, então, vai ser condenado pelos romanos com a mediação de um grupo de fariseus e vai para a cruz. Só que a novidade eminente e a suma originalidade tanto do romance A Última Tentação de Cristo de Nikos Kazantzakis quanto do filme A Última Tentação de Cristo de Martin Scorsese é que Cristo, ao invés de cumprir num primeiro momento toda a trajetória da paixão que o levaria à crucificação, Cristo desce da cruz. Um anjo, uma anjinha na verdade aparece para ele e ele aceita a dimensão de que Deus o perdoou e de que ele não precisa consumar a sua crucificação, de que ele pode ter uma vida. Então Cristo vai reencontrar Maria Madalena. Maria Madalena no filme era uma garota de programa. Cristo não havia ficado com ela a princípio, mas depois que desce da cruz, Cristo desposa Maria Madalena. Só que na consumação da primeira noite dos dois, Maria Madalena morre. E Cristo se revolta com essa fúria de Deus, com essa dimensão de que a Maria Madalena foi entregue em holocausto. Cristo vai envelhecendo. Cristo, então, deixa de ser propriamente o Messias, cujo corpo tem que ser entregue. E numa passagem sumamente sintomática ali, nós temos o antigo perseguidor de cristãos, Saulo, que depois de ter encontrado a figura de Cristo num relâmpago de luz branca, num dia na estrada de Damasco, Saulo, por que me persegues? Se converte no cristão Paulo e está pregando a dimensão de Jesus Cristo. Só que o Cristo que não passou pela ressurreição, o Cristo que envelheceu, vai falar com Paulo e vai dizer a ele que não, que Paulo estava pregando mentiras, porque ele estava ali. Ele era o Messias, o Filho de Deus, que não havia morrido na cruz e que havia descido da cruz depois da sua crucificação inicial para viver uma vida que o deixava sumamente feliz. Paulo então vai dizer que se fosse preciso, ele mesmo crucificaria o Cristo, porque as pessoas precisam de um Deus e é preciso falar em nome dessa ressurreição. Um trecho sumamente tétrico de uma dimensão de instrumentalização política da fé que tragicamente guarda muita atualidade, como nós podemos pensar, em vários países do mundo, né? Como nós bem podemos pensar. Mas a questão é que, ao fim e ao cabo, Cristo, já mais velho, tem idade então e cabelos encanecidos para deparar com a destruição romana do templo de Salomão, né? Desse templo judaico formidável, do qual só vai restar o Muro das Lamentações. Eu já estive em Jerusalém e fui até o local sacralíssimo para os judeus, onde os judeus depositam suas preces, onde os judeus se curvam diante dessa figuração do muro, que é o espaço mais sagrado para o judaísmo. Muito bem. Isso colocado, pessoal, Cristo então descobre, na sua tensão, que talvez não tivesse realizado até o fim os desígnios de Deus. E descobre, ao fim e ao cabo, que aquele anjo que havia dito a Deus, que havia dito a Cristo, que ele poderia viver uma vida normal, que Deus o havia eximido da crucificação, que aquele anjo era, na verdade, a figura de Satanás, que então conseguiu fazer a última tentação de Cristo, que era abraçar esta vida, este mundo, suas felicidades e seus prazeres, denegando, portanto, a realização eterna, a consumação da paixão e da crucificação. Quando Cristo assim descobre, ele retorna à cruz e consuma toda essa trajetória. Então vejam que A Última Tentação de Cristo é um filme muito importante para nós pensarmos sobre a dicotomia mundo além mundo, política e moral, corpo e alma, felicidade e sofrimento que purga, crucificação e libertação. Grandes Nikos Kazantzakis, autor grego, e
Martin Scorsese, diretor estadunidense, autores respectivamente do romance e do filme A Última Tentação de Cristo, que nós ora resenhamos aqui em meu canal do YouTube. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez a este canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas resenhas de livros, das minhas aulas ao vivo e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de clicar nessa tecla Seja Membro e, segundo sua situação financeira, tornar-se aí um membro ou uma membro humanista deste canal e apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu deixo sempre o convite para vocês assistirem às resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aí no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!